Graça e paz, povo abençoado que tem me acompanhado através do Facebook, nessas lives que eu tenho feito. Essa é uma live extra, é uma live para a gente conversar um pouco sobre alguns assuntos mais profundos em relação à vida. Eu estava meditando em Provérbios, capítulo 20, versículo 24, e esse texto ele é bem curioso. Ele carrega em si uma verdade profunda, ele carrega consigo algo assim de essencial em relação à vida. Salomão ele diz: se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como é que a gente vai conseguir compreender a vida? Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Se é o Senhor quem dirige a nossa vida, quem dirige nossos passos, a nossa caminhada, como é que a gente consegue entender a vida? Ou seja, a vida, muitas vezes, ela vai parecer uma loucura total. Ela vai parecer uma montanha-russa desgovernada. Você não vai conseguir compreender a vida toda. A gente passa a vida tentando entender a vida. Só que a vida é curta demais para a gente conseguir compreender ela completamente. E Salomão ele coloca a situação nessa perspectiva. Ele diz: se é Deus quem dirige a vida da gente, como é que a gente vai conseguir compreender a vida? Imagina quem é Deus, sabe, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Deus por excelência, o grande eu sou, onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, tem todo o poder nos céus, na terra, no universo, sabe tudo, é sabedoria em perfeição. Basta dizer que ele é Deus. Ele é Deus por excelência, eterno. Ou seja, quando a gente pensa em Deus, a nossa cabeça ela dá umas voltas, dá umas piruetas, porque a gente está refletindo sobre um ser que não tem como refletir, que não tem como a gente meditar nele e abarcar o conhecimento dele. A gente vai conhecendo Deus aos pouquinhos, conforme ele vai se mostrando para nós. A gente vai conhecendo Deus um pouquinho, através daquilo que o Espírito Santo nos revela, através da sua palavra. A gente vai conhecendo Deus um pouquinho, a partir da nossa vida com Jesus, que é chamado de vida, e vida por excelência. Então, conforme a gente vai conhecendo Jesus, conforme a gente vai se entrosando com Jesus, vai conhecendo o Evangelho de Jesus, bem, aí a gente vai compreendendo um pouquinho mais sobre Deus. A gente vai conhecer um pouquinho de Deus na obra que Ele criou, na natureza, no mundo, nas pessoas, nas interações com as pessoas. Tudo isso é para a gente conhecer um pouquinho de Deus. Para a gente conhecer o suficiente de Deus para a gente conseguir andar, caminhar na direção certa. Então, o pouquinho que a gente consegue perceber, captar de Deus, através desses mecanismos, a palavra, o próprio Jesus, o mundo que nos cerca, a nossa interação com as outras pessoas, a gente vai conhecendo um pouquinho de Deus. E conforme a gente conhece um pouquinho de Deus, aí a gente consegue andar, a gente consegue caminhar, a gente consegue achar a direção na vida, mas é um pouquinho só. A vida, conforme a gente vai conhecendo Deus, ela vai ganhando algum significado, ela vai ganhando algum contorno, ela vai ganhando algum sentido. Algumas coisas a gente vai somar e vai ser 2 mais 2 igual a 4.
Algumas coisas a gente vai fazer uns contornos, a gente vai conseguir perceber algumas formas no processo da vida. Algumas vezes nós vamos conseguir ter algumas certezas, que é por aqui mesmo que é para ir, que é por ali que é para ir. Isso é algumas vezes. Salomão, ele diz, se é Deus quem nos dirige, como é que a gente vai entender a nossa vida? Salomão é caracterizado, ele é demonstrado na Bíblia como o homem mais sábio do mundo. Ele só perde para Jesus. Então, o homem mais sábio do mundo, que recebeu de Deus uma sabedoria, excelente, ele olha para a vida e ele faz uma pergunta. Ele está perplexo diante da vida, ele está assustado diante da vida. Ele olha para a vida e ele pensa consigo mesmo: se é Deus quem dirige os meus passos, será que eu tenho como entender a minha vida? Será que eu tenho como abarcar a vida, como compreender a vida? Dá para fazer isso? Como eu disse, conforme você conhece Deus, você consegue discernir a vida um pouquinho, é um pouquinho só. Então, conforme você vai conhecendo Deus, vai conhecendo a palavra, vai conhecendo Jesus, vai conhecendo Deus, captando Ele da natureza, dos seus relacionamentos, você vai conseguindo captar, você vai conseguindo discernir um pouquinho do caminho da vida. Você vai ter algumas certezas, você vai ter algumas convicções, você vai se encontrar em algumas situações até confortáveis, mas, como eu disse, é algumas vezes. A vida, na sua maior parte, ela é um grande assombro. A vida, na sua maior parte, ela é uma caixinha de surpresas. É uma grande surpresa. A vida, ela não costuma, nem sempre ela vai dar 2 mais 2 igual a 4. Algumas vezes na vida você vai somar 2 mais 2 e vai dar 7. Você vai somar 2 mais 2 e vai dar 30. 2 mais 2 e vai dar 1.700.000. E quando a vida ela não faz sentido, quando você olha para a vida de frente, você encara ela de frente e você fica assustado diante da vida e ela não faz sentido para você, as contas não fecham, as somas não correspondem àquilo que nós aqui na Terra temos como contabilidade, quando as contas elas não se baseiam na nossa matemática aqui da Terra, e a gente fica assustado. Muitas vezes, no decorrer da vida, você é traído por alguém. Como é que você fecha uma conta quando você é traído por alguém? Como é que você fecha a conta da vida quando você é traído por alguém? A vida parece ser justa, trapaceira. A gente costuma se sentir trapaceado pela vida. Algumas vezes a gente vai se sentir triste, desanimado. A vida vai ser chocante para nós. A gente vai ter aquilo que os psicólogos chamam de choque de realidade. Você vai simplesmente se chocar com uma realidade. Imagina o que é uma pessoa estar há 15, 20 anos com alguém e ser traído descaradamente. Puxa, o mundo da pessoa desaba. O chão foge dos seus pés. A pessoa não consegue entender a vida. Imagina ser traído por um amigo com quem você sempre contou e que sempre agiu certo com você, mas naquela situação traiu você. Imagina o que é você, de repente, ter um choque de realidade, descobrir que o seu filho é envolvido com drogas. Imagina a cabeça de um pai, de uma mãe, quando se depara com essa realidade. Imagina como é que é a vida de uma pessoa, de um jovem que vive com um pai alcoólatra, que vive com uma mãe que desaparece na noite e só aparece no outro dia, isso constantemente. E o filho tenta fechar as contas e não consegue. A vida é um susto, um assombro, uma surpresa. Imagina o que é você de repente descobrir que o seu líder, ele não quer o seu bem. Ele quer apenas usurpar você. Ou descobrir de repente que um liderado está querendo simplesmente derrubar você. Não sei.
Eu estou apenas comentando a vida como vida. Imagina o que é o assombro quando você percebe que aquele que é seu amigo, ele quer derrubar e prejudicar você, e de repente aquele que você tinha como inimigo é o único que chega e estende a mão para ajudar você a levantar, e você fica assustado. Sabe, a vida ela é assim, e a gente vai se assombrando com a vida. Salomão, em Provérbios 20, verso 24, ele está assombrado com a vida. Mas ele, para escapar de tudo isso, para ele conseguir sobreviver a tudo isso, quando Salomão está sendo engolido pelo mar da vida, ele está se afogando no oceano da vida, sem conseguir fechar as contas, sem conseguir compreender a vida, ele então olha para aquele que está acima da vida. Ele olha para aquele que é o autor da vida, ele é a origem da vida, aquele que é o seu companheiro de viagem, aquele que comanda tudo. Ele olha para Deus e diz: se é Deus quem dirige os meus passos, eu não vou conseguir compreender a vida. Mas aí é que está o pulo do gato. Nem sempre você vai ter que entender a vida. Enquanto a gente fica nessa luta de tentar compreender todos os detalhes da vida, especialmente os detalhes mais escabrosos, aí a gente se perde no processo e não se encontra mais. A gente se perde na tristeza, se perde no desânimo, a gente se perde na depressão. Muitas vezes você quer muito algo na vida e a vida teimosamente não lhe dá. E você muitas vezes tem que lidar com fracasso, muitas vezes com o fracasso de um casamento, com o fracasso de um negócio, e a vida vai lhe assombrando. Então Salomão, ele, para resolver essa situação, ele olha para cima, ele olha para Deus, ele faz aquela oração do salmista: elevo os meus olhos para os montes. Só que o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor que está acima dos montes, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Quando você olha para Deus, então você vê algo imutável, eterno, permanente e perfeito. Quando você olha para Deus, o seu coração se acalma. Quando você olha para Deus, você é resgatado do oceano da vida no qual você estava se afogando e iria morrer. Quando você olha para Deus, você encontra em Deus uma fonte de esperança, mesmo no meio do tumulto que é a vida. E quando você olha para Deus como Deus, você então para de tentar desvendar os pequenos mistérios da vida que lhe levam à loucura. Você simplesmente fecha os olhos e diz: eu confio em Ti, Senhor, mesmo não compreendendo absolutamente nada do que eu estou enfrentando, mesmo sem conseguir explicar minha vida, mas eu não tenho que explicar minha vida, porque o Senhor sabe onde estão os nós da minha vida, o Senhor sabe os pontos que estão enfermos, e o Senhor sabe exatamente como curar. Enfim, nem sempre a vida vai fazer sentido. Você vai passar por túneis na sua vida. Você só tem que fechar os olhos e acreditar de todo o coração que Deus está conduzindo o seu carro no decorrer deste túnel até você sair do outro lado. É aquilo que o salmista diz: o choro dura uma noite. Enquanto você chora, você não enxerga bem, você apenas soluça. Muitas vezes a gente se encontra na vida assim, só soluçando, mas lá na frente amanhece o dia, raia um novo dia, você sai do seu túnel e você consegue enxergar o sol. Então você consegue novamente ver os contornos que fazem sentido. Novamente a vida volta nos 2 mais 2 igual a 4. Novamente você consegue ligar os pontos, porque clareou o dia. Mas tenha certeza de uma coisa: lá na frente o tempo pode fechar de novo, pode ter outro túnel. Como no meio gospel o pessoal costuma falar, vai ter outro deserto para você enfrentar. Mas faça sempre a oração de Davi: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o dono da vida está conduzindo a minha vida. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo nessa trajetória que muitas vezes não faz sentido nenhum, que eu enlouqueço tentando ligar os pontos e eles não ligam de jeito nenhum. Mas eu confio em Ti, Senhor. Mas a minha confiança está depositada no Senhor.
É hora de você depositar, ofertar sua confiança e colocar no solo fértil de Deus e acreditar que Deus está com você, que Ele não vai deixar você um segundo sequer, mesmo que pareça que Ele está distante, mesmo que pareça que Ele não está mais perto de você. Numa certa ocasião, um homem, ele teve um sonho, e no sonho ele estava caminhando, e ele sabia que estava com Jesus, porque toda vez que ele olhava para trás, ele via 2 pares de pegadas. Ele sabia que um par era dele, e ele sabia que o outro era de Jesus. E ele ia caminhando, e ele passou por momentos alegres, contentes. Ele olhava para trás, e lá estavam os 2 pares de pegadas. Então, pela pegada, ele sabia que Jesus estava junto com ele. E de repente ele enfrentou um vendaval, ele enfrentou o deserto, ele enfrentou as lutas, ele enfrentou a situação que o tempo fechou mesmo. E nessa hora, quando ele olhou para trás, ele viu apenas um par de pegadas. Este homem então ficou muito triste, e ele disse: puxa, ó Senhor, nos momentos bons o Senhor estava comigo, mas nesses momentos que eu mais precisei do Senhor, o Senhor me deixou. Eu olhei para trás e eu vi apenas um par de pegadas. Por conta disso, eu acho que o Senhor me abandonou nessa hora que eu mais precisava. De repente uma voz fala com ele. É a voz de Jesus. E Jesus diz: meu filho, você está muito enganado. Foi exatamente nessa parte da caminhada que eu sabia que ia ser muito difícil para você, que eu carreguei você nos meus braços. Então o par de pegadas que você viu atrás de você não era seu, eram os meus, porque eu estava carregando você nestas horas mais difíceis que você estava enfrentando. Eu nunca vou deixar você. Então confie em Deus. Confiar significa acreditar que Deus está presente mesmo quando você não tem provas visíveis dele. Crer em Deus, colocar sua fé em Deus, significa você acreditar no milagre de Deus, mesmo quando tudo esteja desabando ao seu redor, como aconteceu com Jó, que no meio da sua grande e imensa tribulação, ele gritou: eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar. É você crer teimosamente, é você ter fé teimosamente, é você teimar em acreditar e confiar no Senhor, sabendo que Deus nunca vai desamparar você. Então a vida, ela nem sempre vai ter gosto de vida, a vida nem sempre vai fazer sentido, mas quando você olha para Deus que está acima da vida, que é o doador e o dono da vida, então você vê alguma coisa linear, alguma coisa que faz sentido, alguma coisa eterna, e lá você pode segurar e saber que os maiores solavancos desta vida não vão tirar você do seu eixo, porque a sua fé está depositada no Senhor Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.